vou traçar uma estratégia para 10 anos se eu não consigo prever meus próximos 2 anos? Imagina se eu traço uma estratégia para 10 anos e surge um Nubank na minha vida e disrupta tudo. Imagina se eu trago uma estratégia para 10 anos, mas eu não consigo prever a inteligência artificial e toda a mudança que ela causa no mundo. Antes de tudo, a gente queria entender aqui e passar para vocês um conceito básico do que é estratégia. Vamos pensar na seguinte suposição. Vocês pretendem viajar. Você está aí planejando, quero fazer uma viagem aqui, estou a fim de viajar. E a primeira pergunta é, você vai viajar para onde? Qual que é o seu objetivo? Onde que você quer chegar? E aí é o início da nossa jornada aqui de traçar a estratégia. A primeira coisa que a gente tem que decidir é para onde a gente quer ir. A segunda coisa é decidir que eu quero ir, por exemplo, para um lugar na praia. Ou não, a minha estratégia é viajar aleatoriamente sem ter um lugar certo. Já comecei fazendo definições. Segunda coisa, como que você vai? Você quer ir de carro? Você quer ir de avião? Você pode ir de ônibus? Talvez você quer ir de bicicleta. Tem gente que quer, de repente, ir de barco, navio. Você tem muitas opções como você vai chegar nesse seu lugar. Uma terceira coisa que a gente precisa se perguntar é, durante essa jornada, como que eu vou fazer para saber se eu estou chegando no meu lugar certo? Eu posso simplesmente ir seguindo as placas, eu posso pedir informação, eu posso usar um GPS, eu posso também fazer ali, usar um mapa, como se fazia antigamente. Então eu tenho diversos jeitos de perceber se eu estou seguindo o meu roteiro do jeito certo ou não. Além disso, eu tenho que saber o que eu vou fazer lá, o que eu vou levar na minha mala, qual que é a minha intenção, o que eu vou poder usar para usufruir da minha viagem, quais vão ser os meus planos na viagem, como que vai ser o trajeto, o que vai ser quando eu voltar, como que eu vou voltar, o quanto eu vou gastar. Olha quantas decisões a gente precisa para uma viagem. A partir do momento em que a gente planeja tudo isso, define como a gente vai saber se a gente chegou no lugar certo, na hora certa, com um planejamento financeiro certo, isso tudo, de certa forma, é uma estratégia individual que a gente está fazendo para a nossa vida pessoal. Talvez você já faz estratégia há muito tempo e nunca parou para pensar nisso, né? Muita gente usa estratégia como um termo muito distante, mas na verdade é você pensar como que você vai fazer para alcançar o objetivo que você quer. Feito isso, a forma como as empresas agiam e lidavam para traçar a sua estratégia, ela veio mudando de acordo com o contexto que elas precisavam para responder os desafios. E essas estratégias elas eram muito mais fixas. Eram estratégias geralmente muito grandes, em que era traçado principalmente os indicadores principais e eram estratégias muito ligadas a metas financeiras. Ainda existia uma visão muito financista dos negócios, em que a única coisa que importava era o dinheiro que aquilo lhe dava de retorno. Com o passar do tempo, algumas outras estratégias foram surgindo e como a gente já citou aqui, Peter Drucker, ele traz uma nova forma que é a gestão por objetivos e aí a gestão por objetivos ela é já bem interessante dentro do que era feito na época em que ele começa a trazer ali a ideia de você trazer alguns objetivos para a sua gestão e essa gestão por objetivos ela dá início e desencadeia uma nova forma de outras pessoas pensarem em gestão. Uma coisa que é legal a gente citar é que esse termo tem algumas pessoas que questionam se foi o Peter Drucker que desenvolveu ou não, mas ela ficou muito popular com essa gestão dele. Então a agilidade, ela mais uma vez entra em ação respondendo uma grande causa que a gente tem no mundo da gestão. A agilidade aqui, ela vai ensinar como que a gente lida com uma estratégia adaptativa, ou seja, uma estratégia ágil. Nesse sentido, qual que é o ponto que a agilidade vai contribuir? Além da questão adaptativa, a gente vai ter a entrega de valor. O que acontece? Dentro de um plano de gestão muito grande, dentro de um plano de gestão muito robusto e muito complicado, tinha-se muita dificuldade de entender se a gente estava ou não gerando valor para o nosso cliente. Além disso, grande parte desses modelos de gestão, eles eram trabalhados com planos de conferência demorados, em que você tinha muita dificuldade de mudar o rumo do seu negócio. Ou seja, você só ia perceber que você estava indo para o caminho errado depois de muito tempo. E qual que é a máxima da agilidade? Gerar valor de maneira contínua e adiantada. Por isso que a gente precisa agora de uma nova forma de trabalhar a agilidade dentro da estratégia. E qual que é a resposta que a gente tem para isso? Existem maneiras de fazer estratégia ágil, mas uma que a gente defende muito aqui no IEP é o uso dos OKRs, que é baseado lá, que vem desenvolvendo, na verdade, desde o Peter Drucker, se baseia lá no modelo desenvolvido pela Intel, que são os objetivos e os resultados-chave. Qual que é a importância da estratégia ágil frente à estratégia tradicional? A gente não pode mais se basear num modelo em que a gente precisa de previsibilidade, sendo que o mundo já não suporta esse tipo de coisa. A gente precisa agora de um modelo que permita que a gente adapte, a gente entregue valor e a gente esteja sempre motivado para conseguir fazer com que os nossos negócios sejam mais pertinentes.
Agora o jogo mudou, então a regra tem que mudar.